Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Vida Intelectual de Adair Sestilanges. Esse livro que vai te direcionar para a vida de estudos, para essa vida intelectual. Estamos agora analisando o capítulo 4, que tem como título O Tempo do Trabalho. Nesse capítulo, o Sestilanges se dedica a tratar sobre justamente os períodos ao longo do dia que o intelectual tem que se preocupar, o que o intelectual tem que fazer em cada etapa do dia, né? Durante a manhã, durante o tempo do seu trabalho, ou outros afazeres, e também durante a noite, antes de dormir, e também no próprio sono, né? Durante o próprio sono. A vida intelectual ela tem que ser basicamente ao longo de todo o tempo, né? Segundo Sestilanges, a vida intelectual ela é uma dedicação integral, é justamente uma consagração. E nisso ele inicia o primeiro tópico, né, que é intitulado O Trabalho Permanente. Para Setilanges, o estudo é como se fosse uma oração. A oração ela é basicamente um desejo, né, vinculada a um pedido ou algo nesse sentido. E o próprio Setilanges diz que o estudo é como se fosse uma oração à verdade, né? E se a oração ela pode ser prolongada ao longo do tempo, o estudo, de certa forma, também pode ser prolongado. Ele coloca, né, o estudo é uma oração à verdade. E além disso, né, o próprio Evangelho diz, né, que é preciso orar em todo momento e não desfalecer. Em Lucas, né, capítulo 18, versículo 13, que ele faz essa citação no livro. Então, se é preciso orar em todo momento, é preciso também estudar em todo momento, né? Ou seja, desejar as coisas eternas, as coisas do tempo a seu serviço, né? A vida em todas as suas amplitudes e tudo mais, né? Então o estudo ele deve ser também a todo momento. Então, estudo é o desejo e apelo à verdade, né? E ele coloca aqui uma frase do Santo Tomás de Aquino, que é bem interessante, né? Tudo que puderes, esforça-te para guardá-lo no cofre do Espírito, como aquele que tenciona encher um vaso. Então, tudo que você for fazer tem que estar direcionado à aprendizagem, ao estudo. Nas coisas mais simples da vida, no seu tempo cotidiano, né, no seu encontro com amigos, no momento que você vai sair, no momento em que você vai estar diante aí de algo que não seria considerado propriamente estudo, vinculado a estudo, mas que com aquilo você irá aprender mais e se direcionar. Né? Quando você conversa com alguém, por exemplo, de uma padaria, você vai descobrir mais informações sobre a feitura do pão e tudo mais. Esse tipo de conhecimento não é informação inútil, né? Ele vai te complementar mais tarde na sua vida de estudo também. Então, fazer da própria vida e se dedicar a essa vida tendo aí uma direção sempre ao estudo e sempre à busca da verdade. Então a verdade ela está em toda parte, segundo Sergilanges. E nisso você vai aprender cada vez mais, até mesmo nas coisas mais simples, né? Então ele até ecoa, né, que a verdade está nas ruas, né? Onde você tendo contatos com a vida cotidiana mesmo, você vai poder também verificar coisas que são consideradas universais, verdadeiras, né? Então o pensador ele deve observar tudo à sua volta, na sua vida, tudo tem que estar direcionado a essa vida de estudos, né? E sempre vai tentar aprender com essa vida aí, basicamente plena e dedicada aos estudos. Tem uma frase aqui interessante do Sestilanges, né? Um pensador é um filtro em que a passagem das verdades deposita sua melhor substância. Então, muitas vezes na vida cotidiana você pode encontrar uma verdade, encontrar algo que seja substancial dentro ali mesmo da vida cotidiana, né? Seu encontro com familiares, com amigos, ou mesmo assistindo algum filme ou entretenimento ou qualquer coisa do tipo, você vai poder ali estar sempre atento à verdade e a buscar a verdade, né? Então, o que ele diz também aqui, né? Aprendam a escutar e escutem, primeiramente, quem quer que seja. E ele ainda coloca uma parte muito interessante, né? Um lavrador se revela, em certos momentos, muito mais sábio do que um filósofo. Todos os homens são iguais a fazer com que tudo reflua para o fundo de si próprios.
Ou seja, o que ele quer dizer isso? Que não existe basicamente uma pessoa que seja mais sábia do que a outra em determinados aspectos, né? Toda pessoa pode, em certo momento, contribuir com a verdade, né? Embora algumas pessoas tenham menos instrução em determinado campo, outras terão mais instrução em outro campo diferente. Então eu coloco até mesmo pessoas simples como um lavrador pode te ensinar coisas que são fundamentais e são até mais filosóficas do que um filósofo propriamente dito, né, acadêmico, ou que seria do tipo, né? Ele ainda coloca uma frase interessante, né? O espírito deve estar numa disposição permanente para refletir, como numa disposição permanente para ver, para ouvir, para atirar na presa em pleno voo, como um bom caçador. Então, o intelectual está sempre atento à verdade, ele está sempre buscando, se questionando, refletindo, não importa qual momento e que ele esteja, seja na vida cotidiana, na vida mais simples, ou seja com quem ele estiver conversando, ele sempre vai estar atento aos detalhes para buscar a verdade, né? Então ele coloca ainda outra frase, né? O intelectual deve estar sempre à espreita de pensamentos. Eis o grande segredo. E aqui ele coloca uma parte interessante na página 75 dessa edição aqui, que eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante a parte dos Sextilães, né? Onde resume basicamente toda essa primeira parte, né? Assim, o sábio circula, chova ou faça sol, e por toda parte, com o espírito já amadurecido pelas aquisições que o vulgo nem nota. A mais obscura das ocupações é para ele o prolongamento da mais sublime. Suas visitas formais são investigações proveitosas. Seus passeios, explorações, suas audições e respostas silenciosas, um diálogo que a verdade nele mantém consigo mesma. Em todos os lugares, seu universo interior se confronta com o outro, sua vida com a vida, seu trabalho com o incessante trabalho dos seres. E ao sair do espaço exíquo onde se concentra seu estudo, tem-se a impressão não de que ele está abandonando o verdadeiro, mas de que ele escancara a sua porta para que, através dela, o mundo empurre até ele todo o verdadeiro que se despende durante suas potentes movimentações. Ou seja, o intelectual ele não é estudioso só no momento em que ele está na mesa, sentado, estudando com os livros ou escrevendo. Ele é um intelectual no momento em que ele também sai dessa vida de estudos reservados, mas também parte para o mundo e o contato e com a verdade diretamente, né, e tudo mais. Em seguida, ele continua com o tópico 2, o trabalho à noite, né? Onde ele vai falar sobre justamente as preocupações em relação ao sono e em relação a justamente o período noturno. O sono ele pode ser aproveitado em favor do intelectual. Algumas pessoas poderiam considerar como perca de tempo, né? Perda de tempo, porque basicamente você dorme e basicamente sai do seu momento de consciência, né? Onde você não vai ter ali propriamente um estudo em nenhuma direção, você está se entregando ao sono propriamente. Mas o Setilanges vê o momento do sono como uma forma de ser aproveitado para atingir aí a sua busca pela verdade. Então, o intelectual ele não é intelectual só durante o dia e à noite, quando ele dorme, deixa de ser intelectual. Ele também utiliza o sono de uma forma proveitosa, de uma forma intelectual. Por quê? No momento do descanso, você vai refletir sempre antes de dormir sobre aquilo que você está pensando e deixar com que a própria natureza, né, seu próprio corpo físico, ao longo do sono, vai refletir sobre o que você disse, né? Isso aí está ali relacionado à própria ideia do seu inconsciente, né, e tudo mais. E nisso surgem os clarões de ideias, né? Ele até sugere que quando surgir um clarão de ideia, quando você estiver estudando, ou quando você estiver em um momento cotidiano, ou mesmo durante a madrugada, né, se você tiver uma insônia, ele recomenda que você anote essas ideias para que não se perca a ideia, né? E é preciso, portanto, anotar para justamente não se esquecer. Se você estiver em um momento de insônia, você anotando vai facilitar o seu sono na medida em que você não irá mais se preocupar em ficar refletindo para memorizar essas ideias que você teve. Então é interessante que se anote essas ideias se você está
preocupado aí ou está direcionado sobre um determinado tema e acaba te atrapalhando no sono, né? Então anotar vai ajudar a aquietar e aliviar o seu pensamento e evitar, portanto, aí, a insônia, né? Os desejos de se lembrar e tudo mais, né? Então o sono ele é basicamente uma descontração do querer, na medida que você vai deixar os seus desejos por um determinado momento e se aliar ao sono propriamente. E quando você acorda, é interessante verificar se ocorre a chamada lucidez matinal. E ele coloca, né, que muitos gênios, muitas pessoas que inventaram coisas, sofreram essa lucidez matinal e com isso que surgiram coisas muito proveitosas, né? Após uma noite de estudos, normalmente a pessoa está dedicada querendo solucionar um determinado problema, seja ele matemático ou de invenção ou de ideias e tudo mais. Depois dessa noite de estudos, você vai dormir, descansar, né, repousar com aquelas ideias em mente. E a pessoa acaba acordando pela manhã já com a solução e de uma forma brilhante, né? Ele coloca que várias invenções surgiram dessa forma, né? Onde a pessoa estudou durante um bom tempo, durante o dia e a noite, e dormiu e no outro dia conseguiu solucionar esses problemas, né? Então o sono ele deve ser utilizado como um colaborador do seu descanso, né? Como algo que vai te direcionar à verdade. Então, mesmo dormindo, você vai poder aí, estar, de certa forma, sendo direcionado à verdade, uma vez que sua própria mente vai trabalhar ao longo do sono, né? E o Sextilante coloca uma parte interessante aqui, né? O repouso não é uma morte, é uma vida. E toda vida tem seus frutos, podendo colhê-lo pessoalmente. Não deixem para os pássaros noturnos o fruto do sono. Então o sono ele vai te auxiliar, além de te descansar mentalmente, dependendo das circunstâncias, poderá ser aproveitado para atingir aí uma resolução de alguma ideia ou de algo que você está planejando. Então o trabalho à noite tem esse sentido, né, de buscar aí conciliar o seu sono com basicamente também o seu trabalho. Lembrando que o sono ele não pode ser excessivo, né? Porque a pessoa cansa demais quando ela dorme muito, mas também não pode ser muito reduzido, porque isso vai acabar te atrapalhando fisicamente, né? Nisso nós temos o terceiro tópico, que tem como título o início e o fim da vida. Nessa parte aqui, o Sete se preocupa basicamente com essas duas etapas, o início, quando você acorda, e o fim da noite, né, antes do sono, propriamente. O início, ele diz que ao acordar, você tem que se direcionar para orações, né, para que você possa acordar, de certa forma, com uma boa direção ao longo do dia. Né. Ele coloca basicamente aqui 4 etapas, né, que até mesmo o padre Guthrie, né, que ele recomenda que dá as ideias sobre esse tipo de coisa, né? Primeiramente acordando com uma elevação dos corações, ele coloca, né, o sussum corda. Normalmente você faz aí enuncia uma fórmula religiosa, né, de preferência em voz alta, né? Então você acorda, faz aquele momento, né, que você relaxa, acorda e faz uma oração, basicamente em voz alta, porque isso vai te despertar. Depois disso, você parte para fazer uma oração. Normalmente a sua oração é chamada de primas, né? Para quem tem o breviário, né? Ou seja, acompanha a liturgia diária, faz uma oração em relação ao momento da manhã, para que Deus te direcione para a sua vocação. Também ele recomenda que se faça isso antes de dormir, né? À noite. E ele coloca, né? A maioria dessas orações litúrgicas são obras-primas. Tem a vastidão e a quietude do nascer e do pôr de um astro. Né? Então, sempre fazer orações ao acordar. Né? Primeiro uma fórmula em voz alta, depois uma oração. E em seguida fazer orações que são mais conhecidas, como os Sextilândios recomendam. O Pai Nosso, Ave Maria, enfim. Algo que você vai estar se direcionando para seu estudo e acordar bem o dia contemplando a Deus, né? Em seguida fazer uma meditação, né? Que é um momento reflexivo que você vai tentar conversar com Deus de certa forma, né? Tentar se direcionar a Deus, elevando aí as fontes do que é considerado verdadeiro, né? Então, se elevando a Deus, você vai buscar aí a verdade maior, né? E nisso, se você for católico, né? Que é o caso,
dos Sertilanges, que era um padre católico, ele diz que você tem que ir para uma missa. Normalmente as missas na época dos Sertilanges aconteciam quase todos os dias, né? Então era frequente a pessoa acordar de manhã e logo pela manhã, umas 7, 8 horas, e frequentar a missa. Então o Sertilante recomenda que, se for possível, frequentar a missa pela manhã, né, e colocar-se aí em estado direcionado à eternidade, né, porque a própria missa te direciona ao eterno, ao encontro, basicamente aí com aquilo que é mais sublime, com aquilo que é mais direcionado a Deus, né? Então, ele ainda coloca uma passagem aqui interessante, né, na página 82 dessa edição, que eu vou ler aqui para vocês. Amanhã, impregnada de todo esse orvalho, ou seja, dessas orações, desse direcionamento que você tem em relação a Deus, refrescada e fortalecida por essas brisas espirituais, não pode deixar de ser fecunda. Atirem-se a ela com fé, prossigam nela com coragem. O dia gastará as reservas de luz da aurora. O anoitecer virá antes do esgotamento das luminosidades, como o ano se encerra, deixando nos celeiros a semeadura do ano seguinte. Então, ter essa vida aí direcionada pela manhã vai te tornar mais forte, consolidado, e te direcionar para uma vida de estudo mais interessante aí, né? Além disso, quanto à noite, né? Quando a noite já começa, os Sertilanges diz que é o momento de você buscar o repouso, né? Dever-se repousar, dedicar-se a algum tempo aí de descontração, de certa forma, mas sempre com medida, né? Não é se entregar ao excesso, né, do repouso, ou a fazer coisas que não estariam te auxiliando, mas é uma entrega ao repouso físico e mental, de certa forma, né? E ele coloca, né, deve-se pôr em prática nesse período anterior ao sono os ritmos lentos, cujo modelo é a respiração noturna. Então é uma ideia de repouso, de descanso, né, onde você vai se direcionar para justamente o sono, sempre refletindo alguns temas, mas não se esforçando tanto quanto você poderia ao longo do dia, né? E nisso são essas etapas aí ao longo do dia, né? O preparo pela manhã, onde você vai fazer todas as suas orações, se direcionar para a vida ao longo do dia, né? Fazer o seu prolongamento, né, com momentos de estudo, a pausa utilitária, quando você estiver estudando, você pausa para haver o seu descanso, e ainda o descanso noturno propriamente, né, para que você possa no outro dia estar recuperado propriamente para fazer aí novos trabalhos, né. E por último ele coloca o tópico 4, né, os instantes de plenitude. Esse é o momento mais importante para o intelectual, é o momento pleno do esforço, é o momento em que ele está estudando. Esse momento distante de plenitude, né, esse pleno esforço, ele deve ter aí um horário fixo, um horário determinado. O Sertilante recomenda que seja pela manhã, mas vai ser de acordo com o critério e disponibilidade de cada pessoa. Enfim, mas ele recomenda que se dedique aí a se organizar toda a sua vida para que você tenha esse momento reservado e que nada possa te distrair, nada possa te tirar desse momento de estudo, né? Organizar toda a sua vida, como já ele menciona no capítulo anterior, né? Para que não haja distrações, né? E nesse horário reservado, ele recomenda que fossem 2 horas, né? Entre 2 e 6 horas. O recomendado para os Sertilantes é 2 horas, mas se você tiver um tempo maior, até 6 horas para se direcionar ao trabalho, né? E nisso você vai estar focado. Esse é o momento reservado, o momento que você tem para a vida de estudos, o momento que você tem que agir aí de certa forma bem direcionado, e evitar contato com qualquer pessoa, evitar distrações e não fazer outras coisas que não estejam relacionadas com esse momento de estudo. Ele é um momento reservado, um momento que você se dedicou para que aquele momento não tivesse nada atrapalhando naquele momento. Então, com isso, você tem que se esforçar para que esse tempo seja proveitoso. Se aquele momento teve tanto tempo de preparo ao longo do dia ou pela manhã, então você tem que saber aproveitar bem aquele momento e se esforçar para que aquele tempo seja proveitoso, que ele seja bem
ativo, né? Uma vez que você tenha esse tempo reservado, os outros momentos você poderá fazer as coisas que você pretende, né? Seja no trabalho, seja na vida social, etc. Mas que esse tempo reservado de 2 horas, ele ele tem que ser intenso, né? Na medida que você tem que evitar o trabalho pela metade, né? O Setilanges diz que não é interessante deixar o trabalho pela metade. É interessante que você, nessas 2 horas, se empenhe bastante, intensifique o trabalho para que seja terminado aquela etapa determinada que você estiver direcionado. Nunca deixar o trabalho pela metade, porque isso seria insuficiente, iria acabar atrapalhando, de certa forma, a sua vida de estudos. Então, uma vez reservado o momento, foque naquele momento determinado, porque ele está reservado para justamente isso, e as suas preocupações exteriores e as outras preocupações podem ser direcionadas para outro tempo. Então, as 2 horas são direcionadas para que você tenha essa vida de estudos aí diária ao longo do dia também, né, com aquilo que eu já mencionei aqui nesse capítulo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. O próximo capítulo será o capítulo 5, né, o campo do trabalho. Muito obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal, curta, compartilha e deixe aí nos comentários o que você está achando dessa série de vídeos. Muito obrigado pela atenção.